Olá, maravilhosos seguidores do Fala Maria. Hoje eu sou a Nath Tavares e hoje eu estou aqui iniciando esse novo momento de pequena pausa de Maria. E está sendo um grande desafio, porque geralmente eu estou atrás das câmeras fazendo a direção desse podcast. Mas a Maria me passou essa missão e eu aceitei com muito carinho, porque é muito bacana e é uma honra muito grande poder estar fazendo essa substituição de Maria por tempo curto, hein, gente? Já ela tá de volta. E hoje, gente, eu recebo uma empresa são carlense que enche a gente de orgulho. Por quê? Porque eles são uma empresa que ajudou a escrever a história da automação industrial brasileira. Gente, eles fazem a diferença para o nosso país. E eu estou recebendo aqui hoje, então, o engenheiro André Faraçabi, da Equitron, que nasceu em 1984. Não é isso, André? Exato. Então, exato. Nos ajude a entender o que a Equitron faz. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Para a gente é uma satisfação, né? Principalmente em relação ao podcast de vocês, que trata de empresas e de pessoas que ajudam a desenvolver uma cidade, a nossa região, né? A Equitron, o que é a Equitron? Né? A Equitron é uma empresa, eu costumo falar que ela é uma fábrica de sonhos, né? O que nós desenvolvemos são linhas de montagem para automação industrial e outros projetos específicos, especiais, sobre a demanda do que o cliente exige. Então não existe nenhum produto que seja padronizado, né? Tudo vem sob demanda e de acordo com a necessidade que o cliente tem, com as dificuldades e com as dores dele em relação à produção dele em manufatura, nós desenvolvemos o processo, criamos as máquinas, o software, a aplicação, integramos e acompanhamos esse cliente aí ao longo dos anos. Isso é um pouquinho do que a Equitron faz. Certo. E rolam algumas brincadeiras na internet, né? Porque de vez em quando, ali, a Equitron está localizada onde? Ali em Santa Felícia. Isso, a Equitron ela é localizada aqui em São Carlos, fica na Santa Felícia, né? Estamos lá desde 90, né? Iniciamos a empresa em 84, na cidade de Jardim, depois mudamos para uma área maior, né? Existem algumas brincadeiras porque é comum o pessoal ver alguns tipos de projetos diferentes que nós trabalhamos, além da área de linha de montagem, que são projetos na área de defesa, na área de segurança pública, onde nós também versamos dentro da necessidade, né? Sim. E aí a gente vê algumas matérias, né, que saem no jornal. O que será que está acontecendo? Vimos um carro do exército na rua. E aí as pessoas ficam fazendo várias especulações engraçadíssimas, né? Isso. Aí quando às vezes eu me deparei com uma matéria dessas algumas semanas atrás, aí quando você lê os comentários é divertidíssimo, né? As pessoas ficam ali especulando. São comentários assim dos mais diversos, né? Estimula, né? Sempre é um assunto que ele acaba sendo mais comovente para as pessoas, ainda mais nessa época que nós temos transição de governo e por aí vai, e esse ambiente belicoso que está acontecendo ao redor do mundo, né? A Equitron, ela, além da parte de automação, nós somos uma empresa estratégica de defesa, né? Então existem alguns produtos que a Equitron desenvolve, ou que ela tem potencial de desenvolver, que alicerçam e garantem parte, né, ou pelo menos uma parcela importante da soberania nacional do ponto de vista de defesa, né? Então, nós temos projetos desde fabricação de carros de combate, repotencializações, projetos específicos e alguns outros que não dá para a gente divulgar aqui nesse momento, mas isso sempre acaba caindo no público quando a gente recebe, né, um equipamento para fazer uma instalação ou para fazer uma manutenção, e isso aí acaba indo, de uma forma ou de outra, caindo na rede social, né? Então, isso aí acaba estimulando um pouco. Exatamente, estimula muito a criatividade das pessoas, né? E você é a 4ª geração da Equitron? Isso. Eu sou a 4ª geração, não da Equitron, mas da família aqui no Brasil, né? Então, é uma honra, um privilégio e também uma missão muito árdua que nós temos, né? Tenho meu filho, né, que é a minha vida, junto com a minha esposa, meu filho que já vem sendo aí a 5ª geração, já frequenta a empresa, já gosta, né? Mas eu sou a 4ª geração aqui no Brasil. Certo. E quem é o André?
O André acho que ele é um sonhador, ele é uma pessoa que gosta de negócios, é apaixonado pela engenharia. Sou apaixonado pela minha família, minha esposa Fernanda, o meu filho Conrado, que é a luz da minha vida, o meu orgulho, né? E o André é um industrial que nasceu literalmente dentro da indústria, né? A Ectron, ela foi fundada em 1984 e eu nasci em 1985. Então eu frequento a empresa desde a tenra infância, né? Então é comum, né? Minha família ela vem uma família drusa, que é uma etnia da região do Oriente Médio, tá? E ele tem alguns valores, né, como trabalho, né, desenvolvimento, longevidade, seriedade, e isso pautou a nossa educação desde sempre, né? Foi a educação que foi passada do meu bisavô para o meu avô, do meu avô para o meu pai passou e eu espero poder passar isso adiante, né? Do ponto de vista da empresa, eu tenho um carinho, uma paixão. Hoje eu não consigo me enxergar, né, desassociado da Ectron, né? Espero conseguir desenvolver a empresa, tenho uma missão pessoal e profissional relacionada a ela. E me apaixonei pela engenharia ali dentro, né? Tive oportunidades de sair da Ectron, fui trabalhar fora, trabalhei vários anos numa multinacional na área de automação, que é a Siemens, onde foi minha grande escola de negócios, minha grande escola do ponto de vista de liderança. E de lá para cá eu voltei, né, para tentar auxiliar, né, numa nova fase, numa fase de transição que a empresa estava passando, né, e adequação a essas intempéries que acontecem no ambiente empresarial brasileiro. Com certeza. E você começou muito jovem, a gente conversou mais cedo, né, anteriormente? Sim, sim. E você começou muito jovem, né? 12 anos? Não, eu comecei a frequentar a empresa mais ou menos nessa faixa, ficando direto. Me formei como desenhista, projetista de máquinas aos 16, né, aqui pelo Senai. Depois entrei na universidade, né, quando tive o privilégio de poder estudar na USP, né, graças aí ao esforço. Dentro da USP eu fiz engenharia elétrica com ênfase em eletrônica. E o meu pai foi professor na engenharia mecatrônica, né, e um dos professores que trouxe o curso de mecatrônica para o Brasil, né. Então, eles estruturaram o curso de mecatrônica dentro do curso de mecânica fina, né, que era na engenharia mecânica, e de lá para cá nós fomos desenvolvendo a Ectron. Então a Ectron ela é a primeira empresa de mecatrônica de automação e manufatura do Brasil. Certo. E nós continuamos esse legado. Após sair a minha formatura na USP, né, eu já trabalhava na Ectron, né, mas eu precisava desenvolver, eu precisava crescer. E aí começam, né, aquelas disputas ou aqueles momentos onde você precisa buscar algo mais. Então, para poder desenvolver a empresa, eu resolvi tomar uma decisão, né, de sair, me desconectar totalmente, para sair daquela ideia de que você é o herdeiro, que você está ali porque você é o filho do dono, nessa condição, e me lancei para uma vaga na Siemens. Então lá eu passei por todo o processo seletivo, com um processo seletivo normal, sem o peso do nome da família, sem a influência, passei por um processo seletivo extenso, né? Consegui entrar numa vaga na área de field service, que é a área mesmo de campo, o front das linhas de produção, né? Lá eu passei 4 anos, tanto trabalhando em todo o território nacional, quando tendo algumas oportunidades internacionais, inclusive na Alemanha. Em 2011, eu recebi um contato do diretor comercial nosso, que havia uma pessoa saindo da empresa e eles precisavam de um apoio, né? Então aí foi uma virada de chave novamente, eu voltei para a empresa e logo quando eu voltei, nós fizemos um diagnóstico, né? O problema não era técnico. A base técnica da Ectron é o nosso coração, é parte da nossa cultura, né? Mas nós precisávamos fazer uma mudança do ponto de vista de gestão. Então o que eu trouxe da época da Siemens foi justamente isso. Não só no embasamento técnico,
onde eu aprendi muito, né? Já tinha uma base por ter o privilégio de ser filho de um professor, né, de uma pessoa que tem todo esse embasamento, criou toda a base da engenharia mecatrônica, mas também trazer essa técnica de negócios. Como que nós trabalhamos do ponto de vista de engenharia uma empresa com negócio escalar, como eu trabalho com equipes multidisciplinares, projetos complexos, treinamento, desenvolvimento sob demanda. Então isso que nós trouxemos, né, para fazer esse desenvolvimento, essa virada estrutural, e desde lá nós vemos paulatinamente desenvolvendo isso. Certo. E falando um pouquinho sobre seu pai, conheço seu pai, as histórias, Sim. né? Seu pai é uma pessoa incrível, com um coração enorme, Sim. Grande apreciador de café. Falando nisso, Fala Maria tem cafezinho. Em Sim. homenagem a Maria, eu vou fazer um brinde com brinde. café. E eu sei que a família de vocês ama café. Inclusive, um dos melhores cafés que eu já tomei foi na Equitron. Obrigado. Esse daqui também é muito bom, né? Maria gosta de um bom café. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre seu pai, sobre esse homem engenheiro maravilhoso que ele é, professor, né? De tanta gente, né? De tantas pessoas, né? Sim. Bom, meu pai é uma pessoa muito especial, né? Para mim é um orgulho, um privilégio poder ter crescido ao lado de um gigante como ele, com o meu falecido tio, né? Meu pai, ele respira engenharia. Ele respira engenharia, né? Então, desde a tenridade, ele sempre gostou, né? Nós ainda não tínhamos a indústria, ele trabalhava, né, com meu avô nas fazendas, já jovem, antes de entrar na faculdade, né? E aí estava sempre na oficina, aprendendo um pouco de metalúrgica, um pouco de elétrica, foi se desenvolvendo e acabou entrando na USP aqui em São Carlos também, em elétrica, se desenvolveu, teve contato, né, e oportunidade de fazer a graduação tanto na USP quanto na UFSCar ao mesmo tempo. Depois ele fez mestrado, né, fez um doutorado em física e teve a oportunidade dele fazer um doutorado sanduíche no Technische Hochschule de Darmstadt, na Alemanha. E de lá para cá ele trouxe essa visão dele de servacionamento e ajudou a formatar o curso de mecatrônica junto com alguns professores aqui no Brasil. Então eu brinco que ele é uma pessoa que você gosta de ouvir falar sobre engenharia porque ele tem a aura do engenheiro nato, né, que é o desenvolver. Ele tem uma frase muito interessante que ele diz que engenharia é a única área do conhecimento que te dá a capacidade de prever o estado futuro das coisas. Né? Então é isso que ele é uma pessoa fantástica. Sim. Eu e minha família temos um carinho muito especial pelo seu José, né? Meu irmão trabalha na Equitron, né? Sim, José Henrique. E aí a gente tem um carinho muito grande por vocês, né? Qual foi o momento mais desafiador que a Equitron já passou? Nossa, eu acho que o empresário brasileiro ele passa por momentos desafiadores, né? Parece um pouco piegas o que a gente está falando, mas a Equitron ela passou por várias crises ou por vários momentos que ao longo da história ela acabou sofrendo um pouco, de certo modo apanhando um pouco, e isso foi ajudando a criar essa resiliência, essa casca. Então nós passamos pelo processo de hiperinflação, pelo processo de fechamento de barreiras no governo Collor, depois a crise prime em 2008, depois disso a fase de transição da hiperinflação novamente, pandemia, né? Mas eu acho que o principal desafio ele não é nem financeiro e nem tanto técnico, ele é um desafio de longevidade. Né? Uma empresa hoje com 42 anos e esse mês a gente vai para 43 anos, é uma empresa considerada longeva. Mas acho que o grande desafio é como você se desenvolver, como você ter um crescimento sustentável e como que nós podemos tratar isso entre as novas gerações, né? Principalmente num país onde tem escassez de capital, escassez de matéria-prima, escassez de mão de obra qualificada para trabalhar na área técnica. Certo. E aí, como você falou de gerações,
eu quero te fazer uma pergunta, que é muito comum, assim, quando a gente vê empresas, né, que passa por sucessões e que, né, você é a quarta geração e seu pai antes, e junto com seu tio, agora você, e mais, sei lá, no futuro, né, o seu filho, quem sabe, né, vai querer também assumir, né, e passar por todo esse caminho, mas como que vocês conciliam essa tradição com inovação e com tomada de decisões? Trabalhar em família é, ao mesmo tempo, uma das melhores oportunidades que existem e, ao mesmo tempo, para o herdeiro, principalmente, um desafio muito grande, né? Você atuar em família te traz coisas que o ambiente corporativo tradicional não te traz, né? Que é você estar envolvido na essência, com a cultura, com aquilo que só o fundador te traz, né? Então, naturalmente, os valores da família estão intimamente ligados aos valores da empresa. Então, o herdeiro, quando ele tem essa luz, essa chave de querer dar continuidade no legado daqueles que vieram antes, ele tem essa oportunidade de desenvolver isso nessa forma, né? Agora, não é fácil, né? Em alguns momentos, obviamente, você também tem que impor a sua marca, entender o que você precisa, alicerçar-se em cima daquilo que veio, né, e trazer, obviamente, o arrojo da juventude, de você testar e errar, e assim, por assim sucessivamente. Com certeza, é muito bom essa troca com as gerações, né? Sim. Acho que a gente sempre tem a aprender, uns com os outros, sempre, Sim, né? sim. E aí, eu queria, assim, eu sei que tem projetos aí que são top secret. Inclusive, eu já brinquei com meu irmão perguntando se vocês podiam fazer um carro para mim que voa. Já fiz essa brincadeira, mas ele ainda não quis fazer o meu carro. Mas, assim, eu queria entender com você qual o projeto que mais marcou a carreira da Equitron. Qual foi o projeto, assim, que você acha que foi... Acho que a gente pode falar de dois. Um que foi o ponto de virada, assim, que, poxa, depois disso tudo mudou. E um mais recente. A Equitron, ela nasceu em 84, né, desenvolvendo no Brasil num ambiente onde a automação era incipiente, né, os recursos eram mais escassos do que são hoje, mas nós nascemos desenvolvendo servomotores, PLCs e drivers dentro da automação. Quando chega mais ou menos em 90, 92, onde entra o plano Collor, existem barreiras alfandegárias que começam a surgir e a serem tratadas, né? Algumas caindo, e isso trazendo essa influência das empresas internacionais aqui. Certa vez, em 92, entre 90 e 92, o Dr. José foi para uma feira, a Feira de Hannover, na Alemanha, e quando ele chegou lá, existiam 28 fabricantes de servomotor e drive, né? E aí ele falou, precisamos mudar se a gente quiser sobreviver. E aí, exatamente nessa época, a Equitron vira a chave e começa não mais a desenvolver o componente, mas começa a desenvolver as soluções completas. Então começamos ali a desenvolver o maquinário, linhas de produção, toda a solução, e esse eu acho que foi a primeira grande transição, né? De lá para cá, a empresa veio crescendo, fomos trabalhando, o foco principal durante muitos anos ficou no setor automotivo, né? De 2011 para cá, nós começamos por estratégia, diversificar alguns setores, então entraram setores de projetos especiais, entraram setores dentro do agronegócio, setores na área de defesa e outros fabricantes de componentes como bens de consumo, fármacos e assim sucessivamente. Particularmente, né, quando eu voltei para a Equitron, existe um projeto que eu acho que me marcou muito, na verdade dois, tá? Mas um em termos de prova técnica, porque ser herdeiro é uma grande dificuldade, né? Você entra numa reunião, seja com parceiro, seja com cliente, ou seja de negócio, você já entra sendo julgado sem você necessariamente ser um oi, né? Sim. E é natural que seja assim. Eles querem saber se você está ali porque você tem o nome da família, querem saber se você está ali porque você atende tecnicamente, querem entender o que, do ponto de vista de futuro, isso pode trazer de risco ou de incerteza.
E, obviamente, você acaba tendo que se provar, né, a ferro quente o desenvolvimento. Então, o primeiro projeto, quando eu voltei para cá, a empresa estava entregando o maior projeto na época da história dela, então era uma única linha com mais de 30 postos, extremamente automatizada, né, uma equipe multidisciplinar grande, e eu voltei para a empresa exatamente na fase de transição, né, onde nós entregamos a linha para o cliente e ela começa a ser tratada em campo. Então ali foi colocada à prova uma série de métodos, uma série de aplicações onde nós tivemos que conduzir equipes multidisciplinares em campo, a distância em relação à fábrica, o contato com a fábrica para o suporte, ao desenvolvimento, e assim sucessivamente. Então esse foi um dos pontos que me marcou muito. E ao mesmo tempo, nessa mesma linha, nós conquistamos a certificação da ISO. Sim. Então existia também dentro de casa uma mudança de processo, uma adequação muito grande, né? Esse trade-off foi bastante importante. Tá? Outro projeto foi um projeto grande que aconteceu alguns anos depois, onde com uma multinacional japonesa, onde nós ganhamos a entrega de 4 linhas de montagem ao mesmo tempo. Então foi um projeto grande, né, bastante complexo, muitas máquinas sendo fabricadas ao mesmo tempo, foram 86 bancadas ao mesmo tempo, então é um volume grande, né? Hoje a média de uma linha para um fabricante médio nacional são linhas aí de 5, 6 bancadas no máximo. Certo. Então nós trabalhamos bastante múltiplos projetos, né, e são esses os projetos que permitem, pela estrutura que a Ectron tem hoje, extremamente verticalizada, de se desenvolver. E aí eu acho que fica a dica aí para você que está nos ouvindo, que ser empresário no Brasil é se reinventar. Sim. Não é verdade? E ser empresário em São Carlos tem as suas coisinhas especiais, né? Tem as suas características especiais, eu acho, porque a gente está numa cidade que é conhecida pela cidade da inovação, da tecnologia. E você acha, e eu acredito que sim, que para a Ectron é importante fazer parte desse ecossistema? Com certeza. São Carlos é uma cidade pujante, né? Nós não somos só a capital da tecnologia, né? Mas nós somos um local onde floresce a técnica, onde floresce a inovação. São Carlos consta com uma unidade da USP, uma unidade da UFSCar, as 2 principais universidades em tecnologia fora de São Paulo, no estado de São Paulo, obviamente, além, obviamente, da Unicamp, mas o Unicamp veio bastante depois. Depois disso, nós temos incubadoras, a primeira incubadora do Brasil, que é o ParkTech, do qual o Dr. Zé também é presidente hoje, né? E nós temos inúmeras startups, né? Nós somos a 3ª cidade com o maior número de startups no Brasil, né? Temos mais ou menos uma startup para cada 1.000, 1.100 habitantes, né? Então é muita coisa, é muita gente técnica se desenvolvendo, e São Carlos ainda tem essa relação do número de doutores por habitante, que nós temos basicamente um doutor para cada 80 habitantes. Sim, então é um número superior do que se tem na Suíça, por exemplo, né? Então é uma cidade pujante, muito técnica. Eu acredito que daqui para frente nós temos muito a nos desenvolver, obviamente dependemos aí do apoio das instituições públicas, do apoio em relação a fomento, do apoio do desenvolvimento de capital, mas é uma cidade que vem crescendo e ela tem muito mais a trazer do ponto de vista de desenvolvimento para a região, para a indústria nacional, e eu acho que isso é o ponto fundamental da Ectron estar aqui. Hoje, sim, os nossos clientes nos buscam, e nós temos essa facilidade, talvez por estar aqui próximos aos institutos, próximos às universidades técnicas, né, e todo o desenvolvimento que é desenvolvido e perpenetrado dentro da fábrica. Sim. E a Ectron, ela é berço de muitos talentos, né? Sim. E vocês ali são... vocês têm uma expertise, né, para achar esses talentos. Eu sei que vocês buscam mais profissionais que sejam dedicados, né, que tenham compromisso, né? Mas, assim, quais são as características principais que você destacaria para ser um profissional que trabalha na Ectron? Eu podia falar aquilo que os manuais sempre falam, né? Então eu quero um indivíduo que tenha proatividade, eu quero um indivíduo que tenha foco, que seja bom tecnicamente.
Eu vou falar o que eu busco. Tá? Eu busco 3 coisas. Em qualquer entrevista, é claro que nós utilizamos e avaliamos, né, os frameworks e toda o ferramental que a área de recursos humanos nos traz. Mas o que o André busca? Eu busco, primeiro, um profissional que seja capaz de trabalhar sob incerteza. Tá? O que isso quer dizer? Nós trabalhamos sobre projetos sob demanda. Então, o índice de incerteza de um projeto é como uma guerra. Você sabe quando começa, mas não sabe quando termina. Né? Então ele tem que saber trabalhar sobre essa flexibilidade, essa adaptabilidade. E eu acho que isso é um dos pontos principais da Hectron. Então se ele tem um perfil profissional que vai esperar uma empresa que esteja 100% rígida e estruturada, sim, ele pode não ser o perfil adequado, ele precisa ter essa flexibilidade. O segundo ponto é a famosa dor de dono. O que é isso? É ele estar incomodado com o resultado que ele está entregando para ele, para a empresa e principalmente para o cliente. Né? Então precisa ter isso. Ele precisa se sentir incomodado em entregar sempre o melhor. E ele precisa se sentir incomodado em corrigir aquilo, tratar de temas que podem não ser tão agradáveis, né? Ou tratar de temas que sejam melhores. E eu acho que o último ponto é a capacidade profunda de aliar um denso conhecimento técnico, porque nós precisamos disso, mas conseguir dialogar e transmitir isso de uma maneira clara e objetiva. Você lida com clientes que têm distintos níveis de formação, com equipes polivalentes, tanto no Brasil quanto fora, e também tratamos, obviamente, com uma dificuldade grande de capital humano, que é uma característica não só do Brasil, ela é global e ela se estende. Então, o que acontece? Nós acabamos tendo que desenvolver, e para a gente é um orgulho muito grande, nós acabamos tendo que desenvolver os nossos talentos lá dentro. Né? O teu irmão é uma grande prova disso. Né? O Zé Henrique é uma pessoa especial, assim como outros que passaram lá, que se desenvolve, e a gente tem um carinho muito grande por manter essa formação. E a gente percebe que é mútuo, né? Vocês conseguem ter esse retorno das pessoas que trabalham com vocês, né? Conheço algumas, né? Não só meu irmão, mas as pessoas têm um carinho, né, pela empresa, realmente vestem a camisa, realmente eu acho que é bacana isso, né? Sim. Porque vocês têm conseguido alcançar esse objetivo, né? E é tão difícil, eu também sou empresária, eu sei o quanto é difícil a gente conseguir pessoas que sintam a dor do dono, né? É muito difícil, é muito raro. Então, eu acho que isso tudo faz parte de um grande legado que o seu pai, né, seu José, tem construído durante muito tempo. E aí eu quero perguntar para você, qual o legado que você quer deixar e quais são aí os planos para o futuro da Hectron? Se nós olharmos a futuro, acho que a grande resposta, né, para essa questão, e ela é uma questão realmente importante, né, que traz aquela questão da longevidade. Eu acho que o que nós estamos preparando lá é a empresa para que ela seja longeva. Ser longeva leva em consideração você cuidar daqueles que estão ombro a ombro com você lá dentro. Né? Obviamente, transições passam por adequações, por filtros e por você conquistar novos talentos. Né? Então, nós sempre estamos agora cada vez mais olhando para isso, né? Desenvolvendo, treinando, capacitando, buscando seleções que adequem, né, a equipe, trazendo novas frentes de negócio que tragam que alicercem essa longevidade, e para o cliente, a preparação de uma plataforma de negócio que vai alicerçar as suas necessidades desde o desenvolvimento do equipamento, desde a prestação de serviços, desde o desenvolvimento de soluções especiais, pós-venda e assim sucessivamente. Eu acho que esse é o legado, tentar trazer essa cultura da família, trazer essa cultura daquilo que veio da geração anterior, né, sejam dos empregados, seja da direção, associada a esse arrojo do novo,
para que a gente possa desenvolver algo realmente sustentável. Perfeito. André, eu quero te agradecer pela nossa conversa. A trajetória da empresa de vocês é incrível, é inspiradora. A minha empresa tem só 15 aninhos, então quando eu olho para uma empresa de São Carlos com mais de 40 anos, eu sei como é desafiador ser empresário no Brasil. Maria também sabe disso. Maria é uma pessoa muito lutadora, que conquistou com muito trabalho todo esse sucesso que ela tem. É por causa dessa força que ela tem como mulher empresária brasileira, né? E ela tem orgulho de onde ela veio, que é Pernambuco. Eu também tenho muito orgulho de ser carioca, mas eu sou a carioca mais são carlense, porque eu moro em São Carlos há 16 anos. Então eu quero dizer para você que é uma alegria muito grande perceber como São Carlos é gigante, né? Como a gente tem aqui empresas incríveis, empresários jovens como você, que fazem a diferença não só para São Carlos, mas para o nosso país, né? E enche a gente de orgulho, né? Então, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. E eu queria te convidar a deixar um recado ali para aquela câmera ali, deixar um recado para quem está nos ouvindo, tá? Quem está nos assistindo, e falar um pouquinho aí do que está no seu coração. Bom, o que eu posso dizer? Dentro dessa cidade, desse momento onde nós estamos, talvez o principal recado é: acredite no seu sonho. O que eu diria para jovens empresários? Foquem, saiam, entrem no momento disruptivo. Se você é herdeiro, saia, vá aprender e volte. Vá se experimentar. Vá testar a sua autoridade. Vá abrir um novo negócio. Volte e construa e dê continuidade ao legado. Esse é o principal ponto. E São Carlos é muito especial nisso, né? Queria te agradecer aí a oportunidade. Tá? Para mim foi algo muito especial. A gente que agradece, André. E você que está nos ouvindo e nos assistindo, muito obrigada por estar aqui com a gente, por acreditar e por ouvir e por acompanhar o Fala Maria. E até a próxima. Eu acho que o que fica dessa nossa conversa é que quando a gente acredita, quando a gente tem perseverança, quando a gente trabalha duro, a gente consegue conquistar os nossos sonhos. Tá aí a Equitron para mostrar que ela veio para ficar, né? Sim. Já está aí há mais de 40 anos. E que você, que é empresário e no Brasil e está nos assistindo, saiba, não desista. Às vezes é desafiador, às vezes a gente tem vontade de jogar tudo para o alto, eu já passei muito por isso, mas não desista. Assim como diz Maria, vamos à luta, vamos para a luta, vamos para cima, e eu agradeço a você pela sua companhia. Um beijo e até o próximo episódio.